2017 e as prefeituras ainda passam por grandes dificuldades financeiras. A indústria e o comércio começaram a sentir uma tímida retomada na economia. Porém, a população continuou pagando muitos impostos e foi obrigada a encarar a alta dos preços dos combustíveis e também na passagem do transporte coletivo da macro-região. É a retrospectiva da economia que você confere agora no Jornal da Clube. Em 2017, a crise financeira ainda atingiu e muito as prefeituras da macro-região. No primeiro semestre deste ano, o executivo de Ribeirão Preto registrou queda no valor da arrecadação em 9%. Isso significa que 98 milhões de reais deixaram de entrar nos cofres da administração. E olha que no balanço final o valor pode ser ainda maior. E o que chamou a atenção do Ribeirão Pretano é que mesmo em meio à queda na arrecadação e uma dívida enorme herdada da ex-prefeita Darcy Vera, o atual prefeito Duarte Nogueira deu prosseguimento ao empréstimo de mais de 300 milhões de reais para as obras do PAC. Essas obras devem começar no ano que vem. Eu acho que o momento não é esse. Se a cidade está com dificuldade financeira, não temos que aumentar o rombo da cidade. E quando as contas públicas não fecham, sobra para os contribuintes. Em Araraquara, os vereadores aprovaram reajuste do IPTU, que pode aumentar mais de 300%. Com o aumento, a administração espera aumentar em mais de 7 milhões de reais a arrecadação para o ano que vem. E a Prefeitura de Ribeirão Preto também tentou aumentar o IPTU através da atualização da planta genérica de valores. A atualização poderia elevar o imposto em mais de 100% em alguns casos. O projeto foi enviado para a Câmara, mas já chegou enfraquecido. Restou ao Poder Executivo retirá-lo da pauta, pelo menos até o próximo ano. O imposto será reajustado em 2018 em torno de 1,8%. O aumento de IPTU muitas vezes ele é necessário, tem inflação e tudo, mas isso não pode de maneira alguma ser abusivo. Além do aumento nos impostos, a população foi obrigada a encarar em 2017 novos preços na passagem do transporte coletivo da macro-região. Em Ribeirão Preto, andar de ônibus subiu de R$ 13,80 para R$ 13,95. A gente já está com salário que é uma vergonha. E aí o ônibus vai para esse valor? Eu estou revoltada. Em Franca, a passagem também ficou mais salgada. A tarifa lá continua sendo uma das mais caras da macro-região. O aumento foi de quase 8% este ano. Passou de R$ 13,80 para R$ 4,10. Desemprego que está hoje. E eles passar para 4,10, para mim, é um absurdo. Viajar entre as cidades da região também ficou mais caro em 2017. 20 concessionárias que administram as rodovias paulistas elevaram o preço dos pedágios. O pedágio de Sertãozinho, por exemplo, passou de R$ 6,40 para R$ 6,50. A maior elevação foi aplicada na rodovia Antônio Machado Santana, que registrou 30 centavos de aumento, saindo de R$ 13,70 para R$ 14,00. Quem roda praticamente todo dia nas estradas reclamou do aumento. Fica difícil porque é muito pedágio. Aqui em São Paulo é 7, 8 pedágios. Metade do frete fica tudo em pedágio e combustível. Um 2017 marcado também pela elevação do preço dos combustíveis na macro-região. Nos últimos meses, os consumidores viram os preços só disparar nas bombas. Aqui em Ribeirão Preto, por exemplo, o litro da gasolina chegou a R$ 4,39. O etanol ficou perto dos R$ 3,00, um aumento que, claro, pesou no bolso do motorista. Eu que trabalho o dia todo na rua, pesa no orçamento. Tá muito caro o combustível aí. Eu acho que se não diminuir, vai ter que parar de andar de carro, cara, porque senão tá difícil. A gente que usa bastante o carro, né, pesa um pouco sim. Após quase 3 anos de uma crise sem precedentes, 2017 começou a dar tímidos sinais de recuperação. Aos poucos, o comércio e a indústria da macro-região vão sentindo que a roda da economia começa a girar novamente. Os juros baixaram e a inflação deve fechar perto dos 3%. Um ano onde o juro começa a cair bastante, a inflação cai bastante, a questão de demissões de emprego também começa a se estabilizar. O comércio de Ribeirão Preto ainda sentiu a crise em 2017, só que em números bem menores.
Os dados econômicos nos surpreenderam com uma inflação muito baixa em setembro e a gente espera que essa inflação muito baixa continue em 2018 e que a gente volte a ter investimentos e que a economia volte a rodar. Para os comerciantes de Franca, 2017 também foi, sem dúvida alguma, melhor que o ano passado. Nós temos hoje indicadores econômicos muito mais otimistas. A crise política, claro que ela persiste, mas ela está muito mais amenizada, né? E isso começou a dar sinais claros, inequívocos, que a economia está começando a trilhar o rumo certo, começando a trilhar uma retomada. A AgriShow, maior feira de tecnologia agrícola da América Latina, teve bons números em 2017 e aqueceu a economia de Ribeirão Preto. Segundo dados, este ano foram 2 bilhões e 200 milhões de reais em negócios, 12% a mais que em 2016, quando foram negociados perto de 2 bilhões de reais. Começou fantástico, mas ainda está abaixo. Esse é o sentimento importante de realismo. Em São Carlos, a economia mostrou trajetória de recuperação. No acumulado do ano até o mês de outubro, a indústria cresceu 1,9%, resultado que aqueceu também o comércio. Até setembro, as vendas aumentaram 5,9%. A cidade gerou mais de 420 novos postos de trabalho. Impulsionada principalmente pelas indústrias calçadistas, Franca foi a cidade brasileira que mais gerou empregos formais no primeiro trimestre deste ano. As exportações também aumentaram 10% em relação ao ano passado, só que ainda há muito a melhorar. Além da retomada da economia, os empresários da macro-região de Ribeirão Preto comemoraram a aprovação da reforma trabalhista, que já está valendo desde o mês passado. Entre as mudanças, se destacam as férias, que agora poderão ser parceladas em 3 vezes ao ano, o trabalho em casa, que antes não era regulamentado, e o banco de horas e horas extras, que poderão ser negociados. Ela é positiva no momento crucial da economia brasileira. Essa reforma que está sendo feita, ela vem regulamentar aquilo que já está acontecendo. Há muito tempo no Brasil que faltava a regulamentação. E o 13º vem com a promessa de aquecer a economia neste fim de ano. Em Ribeirão Preto, a expectativa é que sejam injetados perto de 564 milhões de reais na economia local. Um ano que ainda sentiu reflexos de uma crise econômica e política. E o que se espera agora é que a palavra crise seja definitivamente tirada do vocabulário em 2018. André Costa na retrospectiva 2017 para o Jornal da Clube.